Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu agradeço porque, mais uma vez, podemos estar aqui reunidos para louvar ao grandioso Deus. Quero agradecer por essa semana que se passou também, pedir para que os irmãos que puderem, curvar suas frontes, para que nós possamos orar em agradecimento a esse nosso grande Deus, Senhor, por mais essa semana. Oremos. Querido Deus, amado e grandioso Pai, gratos te somos, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos mais uma noite para te louvar e te adorar, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, uma bênção especial sobre cada irmão que está assistindo a esta semana, a esta programação, agradecendo também ao Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, agradecendo e pedindo para que o teu Santo Espírito possa tocar a cada coração que esteve em contato com a tua palavra, Senhor. Também quero agradecer por aqueles irmãos que tomaram suas decisões pelo batismo, que o nosso Senhor Jesus possa nos acompanhar em toda a sua vida, Senhor. Te peço, Senhor, para que o Senhor transforme cada dia mais o nosso viver, que possamos ser realmente resgatados pelo teu amor, Senhor, e que possamos transmitir essa luz também para os nossos irmãos e amigos, Senhor. Te peço e te agradeço por amor do teu querido Filho Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu estimado convidado? É muito bom estar com você nessa noite. Essa é uma noite muito especial. Aliás, o dia de hoje foi um dia especial. Um dia que nós estamos nos lembrando da morte vicária de Cristo em prol da nossa vida. Eu queria lembrar você daquilo que ouvimos ontem à noite. Ontem à noite foi um momento muito especial, onde nós entendemos que a verdade importa. E certamente Deus vai falar com você nessa noite mais uma vez através da sua palavra, que logo mais será aberta. Por falar em palavra, nós temos aqui a professora Claudete. Boa noite, Claudete. A Bíblia tem muitas coisas interessantes para nos falar sobre a pessoa de Cristo e sobre sua obra. Tu pode nos ler um texto e falar sobre isso para nós nessa noite? Boa noite a todos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento e abrir ali no livro de Romanos 6, no versículo 23, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós estamos lembrando de um sacrifício que nós não temos nem condições de compreender. É um amor tão grande que foi por mim e por você. E é neste amor que nessa noite nós vamos meditar, não é mesmo, pastor Elton? É verdade. E isso é espetacular, né, Claudete? Deus certamente manifesta o seu amor através da obra de Cristo. E nessa noite nós estamos nos lembrando disso mais uma vez. Quero convidar você, assim como você está, de maneira reverente, a fechar os olhos. Vamos falar com Ele agora. Querido Pai, muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado por esse dia em especial. Nós estamos nos lembrando aqui daquilo que Cristo fez um dia em prol de cada um. E aquilo que Ele fez, ninguém mais podia fazer. E nós te louvamos porque através de Cristo nós podemos ser herdeiros da vida eterna. Que nessa noite, Pai, em cada momento que estivermos aqui, o Senhor fale conosco e o Senhor nos aponte o caminho a seguir. Nós oramos, clamando pela Tua presença em nosso lar, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos nesse momento, então, acompanhar este lindo louvor. E aí, pessoal, abraços, Deus abençoe aí em Cachoeira do Sul. E a gente tem muita saudade e que este louvor seja para a honra e glória dele. Feliz sábado. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la cura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Y sobre reinos y tronos mil,
Oh, maravilhas aún sin descobrir, sobre riqueza o tesouro terrenal. Nada es imposible para ti. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, moriste así, pensando en mí más que en mí. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la cura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación, y sobre reinos y tronos mil, oh, maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal. Nada es imposible para ti. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, moriste así, pensando en mí más que en ti. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, moriste así, pensando en mí más que en ti. No importó que tú fueras el rey, moriste así, pensando en mí más que en ti. Amém. Sobre este uma boa noite, estamos aqui no nosso Minuto de Saúde e nesta noite falaremos um pouquinho sobre esse remédio natural tão importante, tão abundante e que está ao alcance de todos. E esse remédio é a água. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês alguns benefícios que esse líquido tão maravilhoso traz para o nosso corpo, para a nossa saúde. Primeiro, a água acelera o metabolismo. Segundo, ela melhora o funcionamento do intestino. Terceiro, ajuda a prevenir lesões musculares e problemas na coluna. A água também promove a desintoxicação orgânica do nosso organismo. Ela também, e veja bem, neste momento de pandemia, quando a nossa saúde é uma preocupação bastante especial para nós,
Disse aqui que a água, ela auxilia no tratamento e na prevenção de várias enfermidades. Ela também fortalece o nosso sistema imunológico. Com um sistema imunológico forte, nós poderemos enfrentar esse período de pandemia com mais tranquilidade. A água também tonifica as atividades cerebrais, isso porque o nosso cérebro é constituído por mais de 80% de água. A água também fornece ao nosso organismo a capacidade de absorver nutrientes e também de eliminar toxinas. Ela também tonifica músculos e articulações. E a água também nos ajuda na perda de peso. Agora pense comigo aqui um pouquinho. Qual é a quantidade de água ideal para o meu corpo? Os médicos especialistas dizem que nós precisamos, com mínimo, 30 mililitros de água para cada quilograma de peso. Isso quer dizer que se você pesa uma média de 80, 70 quilos, você precisará de 2 litros e 400 ml para você funcionar de maneira correta. Algumas dicas aqui essenciais: beber água na hora certa deixa o corpo humano mais eficiente. E quais são esses momentos, esses horários certos para nós bebermos água? 2 copos de água quando você acorda, ainda em jejum. Isso ajuda a ativar o seu organismo. 1 copo de água 30 minutos antes de cada refeição. Ajuda também a ativar o sistema digestivo. 1 copo de água antes do banho. 1 copo de água também antes de dormir. Evita problemas cardíacos. Então essas são a dica. Beba água e faça isso como um hábito. Não apenas quando tem sede, mas em todo momento. Tome água. Faça disso um hábito de vida. Dizimar e ofertar agora ficou mais simples e fácil. Veja o que mudou. Ao clicar no menu Dizimar e ofertar, você encontrará 3 opções: dízimo, oferta e pacto e outras ofertas. O dízimo é seu sinal de fidelidade, reconhecimento e gratidão a Deus. E é através do dízimo que a missão de levar o Evangelho chega a todo mundo. A oferta é uma resposta de alegria por conta das bênçãos que Deus nos dá, e é a melhor forma de apoiar a missão da sua igreja, da sua cidade, do seu país e do mundo todo. Viu como é simples? Uma vez que você já tenha preenchido a sua doação, faça uma breve conferência dos valores e clique em continuar. Pronto! Agora é só escolher a forma como você gostaria de fazer a sua doação. Esse foi apenas o início de muitas novidades que ainda estão por vir. Serve Me, um novo formato, a mesma essência. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, criancinhas! Gente, nós estamos no 7º dia hoje. Estamos quase terminando. Eu tô meio triste assim, mas tudo bem, né? Hoje eu quero ter uma conversa com a Emily. A Emily me acompanhou toda essa semana e eu quero fazer uma pergunta para ela. Emily, por um acaso você algum dia recebeu um castigo da tua mãe ou do teu pai? Já? Já. Emily? Sério mesmo? E foi um castigo muito grande? Não? É pequeno. É pequeno? Sempre. Tá. E você podia dizer para nós o que foi, Emily? Uma vez, a mamãe falou pra não mexer nisso e eu mexi. Peraí. Então vamos lá, vamos explicar, gente. Ela falou, vocês ouviram, né, que a mamãe dela falou, não mexe nisso daqui, Emily. E a Emily foi lá e mexeu, ela desobedeceu. Mas, Emily, a mamãe sabe como que é, né, quando a gente desobedece. Às vezes a gente recebe um castigo e às vezes é merecido. Tua mãe falou para não mexer, você foi lá e mexeu. E qual foi o castigo? O que a sua mãe mandou você fazer? Ir no quarto pensar. Ir no quarto pensar naquilo que você tinha feito. É um bom castigo esse. Desculpa, Emily, mas é. A gente tem que às vezes pensar no que a gente faz, né?
Só que, Emily, deixa eu te falar, a história de hoje fala sobre uma pessoa que recebeu um castigo e ela não merecia. Porque no teu caso, Emily, desculpa, mas você desobedeceu a tua mamãe mandou você pensar. Mas essa pessoa de quem nós vamos ouvir a história, ela não merecia. Ela não fez nada. E o castigo dela, Emily, foi assim, ó, 1000 vezes pior que o seu. É verdade. E ela não merecia. Vamos ouvir essa história? Olá, crianças! Ontem nós vimos que Jesus ele foi condenado, e condenado por uma culpa que não era dele, mas ele foi condenado para uma morte terrível, uma morte de cruz. Jesus ele morreu e além disso, ele foi açoitado, ele foi humilhado, foi uma morte terrível. E ele sofreu por você e por mim. E olha só, quando Jesus estava na cruz, ele não foi crucificado sozinho. Foi colocado uma cruz no meio de outros 2 ladrões. E Jesus também tinha uma coroa de espinhos em sua cabeça e uma placa que dizia Rei dos Judeus. Ai, foi muito triste e muito humilhante. Mas sabe o que era pior? Tinha 2 pessoas ali junto com ele passando por esse momento. E essas pessoas, elas podiam ter tido a oportunidade de receber a salvação, a última chance. E nós conhecemos essa história como a história do bom ladrão e do mau ladrão. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Se essas 2 pessoas estavam sendo crucificadas, essas 2 pessoas eram más. Se eles receberam essa sentença, é porque eles tinham feito coisas erradas. Menos Jesus. Jesus ele estava sendo crucificado ali porque ele não tinha feito nada de errado, mas estava sendo crucificado por nós. E esses 2 ladrões, que eles eram maus, eles tiveram a última oportunidade porque eles estavam ao lado de quem poderia mudar a história. E um deles olhou para aquela placa e reconheceu. Jesus, ele não era só o Rei dos Judeus, como estava escrito naquela placa. Jesus, ele era o Rei dos Reis e poderia mudar a história da vida dele. Então, ele fez um pedido inusitado para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E sabe qual foi a linda resposta de Jesus? Eu te digo isso hoje, que estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Aquele homem ainda teve a oportunidade de salvação, mesmo num momento tão terrível da vida dele. O outro ladrão que estava do lado, ele disse, se ele fosse mesmo Deus, se ele fosse mesmo rei, ele desceria daqui e salvaria você, e salvaria a mim, e tiraria nós daqui. E nos tiraria daqui. Porém, Jesus, ele estava ali e ele aceitou essa cruz porque ele sabia que não salvaria só aqueles 2 homens. Através daquela cruz, ele poderia salvar toda a humanidade. Através daquela cruz, ele estava oferecendo a salvação para você hoje, a salvação para mim hoje. E você? Qual caminho você vai escolher? O que você vai escolher hoje? Você vai escolher acreditar que Jesus é o Rei da sua vida e vai pedir para que Jesus ele seja o Rei da sua vida hoje? Para que Jesus responda para você que um dia você também estará com Ele no paraíso? Ou você não vai acreditar? Ou você vai pensar, será que Jesus é mesmo rei? Já faz tanto tempo que ele veio, já faz tanto tempo que ele morreu. Será que isso não é mais uma história que eles estão me contando? Qual a escolha que você vai fazer? Jesus, ele oferece a salvação a você, a mim. Jesus oferece a salvação a todos. Se você aceitar, se você escolher, assim como aquele homem, Jesus ele oferece o perdão para os teus pecados e oferece que você tenha a vida eterna. O que você vai escolher? Estamos de volta, meus amigos, e olha que interessante, né? Acabamos de ouvir uma história das crianças, muito interessante. Eu queria até aproveitar para perguntar para você aqui nessa noite, você tem filhos? Saiba que Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, dispensou muito tempo às crianças, muita atenção, e ele até usou uma comparação, elas como ilustração e uma comparação, quando ele disse assim que nós devemos nos tornar como elas para herdar o reino dos céus. Coisa fantástica! Nós podemos aprender muito com as crianças e muito com o Senhor Jesus
que gosta delas, as ama e nos ama também. Nessa noite, eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. Aqui abaixo desse vídeo, você tem um número e ele vai aparecer aí daqui a pouquinho no nosso GC e eu quero desafiar você a colocar aí a sua decisão. Você pode colocar aí eu aceito ou eu quero estudar a Bíblia, eu aceito ou eu quero receber uma oração pela minha família, pela minha saúde, talvez pela minha vida financeira, talvez por alguma situação que você esteja vivendo de maneira particular, ou você pode colocar ainda eu aceito, eu quero me batizar, eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero estudar a Bíblia. Coloque aí a sua decisão, ela é muito importante para nós e você pode fazer isso. O número está aparecendo aqui embaixo no nosso vídeo e é extremamente importante que você coloque a sua decisão. Nós queremos orar por ela e queremos que ela possa cada dia se tornar mais real e experimental na sua vida. Professora Claudete, mas tem mais, o que a gente pode fazer mais com esse link, com esse vídeo que estamos tendo nessa noite? Que bênção está sendo essa semana, não é mesmo? Tenho certeza que está sendo muito bom para você, para sua família, tem abençoado a vida dos seus amigos que você tem convidado para acompanhar conosco. Mas ainda dá tempo de você compartilhar esse link com mais pessoas. Tenho certeza que você tem amigos, pessoas que você ama, que ainda não conhecem Jesus e ainda não entenderam o que Ele fez por nós na cruz. Este é o momento que você tem para compartilhar esse link com muitas pessoas. Porque tudo que é bênção para nós e nós compartilhamos, dessa forma nós multiplicamos. E neste momento eu convido você a multiplicar essa bênção, que nós possamos alcançar muitas pessoas para o reino de Deus através dessa simples atitude que é compartilhar esse link com mais pessoas. Que legal, Claudete. Muito boa a sua observação, muito bom o seu desafio. E agora é a hora de você fazer a sua parte. Na sequência, nós vamos ouvir uma poderosa mensagem da Palavra de Deus pelo seu pastor local. O título da mensagem dessa noite é As Três Cruzes. Acompanhe. É isso aí, pastor Elton, professora Claudete, muito obrigado por estarem participando conosco nessa transmissão, nessa semana especial. E boa noite mais uma vez para você que está nos acompanhando, que tem participado de toda essa semana Restaurados em Cristo. É uma bênção nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, não é mesmo? Hoje, aliás, nós estamos com várias participações especiais aqui em nossa transmissão. Nós louvamos o nome de Deus por isso e agradecemos a cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que está fazendo o possível e o impossível para que a gente possa ter, então, essa transmissão chegando aí na sua casa ou onde quer que você esteja acompanhando. Hoje nós tivemos, inclusive, algumas participações internacionais aí. O pastor Fray esteve conosco, o pastor Fray, ele é mexicano. Tivemos também a participação do Davi, nosso amigo equatoriano, que deixou uma saudação, uma mensagem especial para nós aí também, através da música. E tivemos também alguns amigos de Candelária que estiveram participando conosco e ainda vão participar aqui no final da transmissão. Um abraço aí para a irmã Sandra, para o Anderson, para a Cassie, que estão aqui conosco, nos ajudando na transmissão. Temos também, eu gostaria de fazer esse agradecimento nessa noite, aos nossos amigos operadores aqui da transmissão, o Gabriel e o Luan, de uma forma especial. Vocês não estão vendo eles, mas o que esses dois têm feito essa semana aí para que você e eu possamos participar juntos dessa transmissão é algo fantástico. Então, que Deus esteja abençoando vocês também. Muito obrigado aí pela força, pela participação. E continuamos orando uns pelos outros, estudando a Palavra de Deus, nessa que já é a nossa penúltima noite juntos nessa semana. Começa a bater aquele sentimento de saudade já, não é mesmo? Nós já estudamos sobre Jesus ao ser ungido por Maria, já estudamos sobre a figueira sem frutos, já estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estudamos também sobre o Getsemane, estudamos sobre o julgamento de Cristo diante de Pilatos, e a busca de Pilatos, pelo menos parcial, em relação à verdade, ele acabou não buscando na fonte correta e não se satisfez. E hoje nós chegamos à história das Três Cruzes, que com certeza é um dos marcos mais importantes do ministério de Jesus Cristo enquanto esteve aqui nessa terra. Os cristãos separam esse dia ao redor do mundo e o chamam, o reconhecem como sendo a Sexta-feira Santa, o dia no qual, de acordo com aquilo que nós lemos nos evangelhos, mais ou menos 100.000 semanas atrás, ou 2.000 anos atrás aproximadamente, Jesus, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. E ele não estava sozinho naquela ocasião.
porque naquele momento estavam com ele outras pessoas que foram crucificadas como ele e que nos ajudam também a aprender algumas lições que são muito preciosas. Porém, antes de recapitularmos essas lições, talvez aprendermos algo que ainda não sabíamos, nós vamos orar para que Deus nos conduza, nos ilumine, e assim possamos compreender a mensagem dessa noite. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, faça isso e eu farei aqui também para que possamos juntos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos diante de Tua presença mais uma vez, alegres porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado, Senhor, porque nós temos recebido as Tuas bênçãos nessa semana especial. Obrigado porque temos participado de momentos de oração, de intercessão. Continuamos lembrando e orando por nossos amigos, os pedidos que têm sido feitos nessas transmissões. Lembramos de orar pelo irmão Orvil, pelo irmão Gelson, pelo irmão Vilton e tantos outros, ó Deus, que têm sido objeto das nossas orações. Não por serem objetos, são teus filhos, são tuas filhas, mas tem sido o nosso foco nessa semana orarmos uns pelos outros e nós te agradecemos por isso. Neste momento, nós suplicamos a unção e a iluminação do Teu Espírito Santo, para que ao abrirmos a palavra nessa noite, nós sejamos transformados, restaurados por Ti. Fale ao nosso coração, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Conta-se uma história que havia um bobo da corte em um califado em Bagdá, onde hoje é o Iraque. Essa história aconteceu num período passado, não recente. Mas a história diz que esse bobo da corte, ele entretia o califa, que era o soberano ali, e os seus súditos também. Só que em um determinado dia, esse bobo da corte, ele se extrapolou nas suas brincadeiras. Ele acabou ofendendo o califa. E naquela ocasião, dentro daquele contexto, essa ofensa foi considerada grave demais. E o califa disse que ele iria morrer. Não haveria segunda chance. Mas a misericórdia do califa foi a seguinte: você vai poder escolher o tipo de morte que você vai receber. Essa vai ser a sua misericórdia. Afinal, você já nos fez rir várias vezes aqui. Vou demonstrar misericórdia. E o bobo da corte, que de bobo não tinha nada a não ser o título, ele imediatamente pensou e já respondeu para o califa antes que o soberano mudasse de ideia. Ele disse o seguinte: se eu posso escolher, e o Senhor me dá essa clemência, o modo pelo qual eu vou morrer, eu escolho que esse modo seja a velhice. E aí ele conseguiu sair pela tangente e não perdeu a vida naquela ocasião. Nem sempre nós podemos escolher a maneira como vamos morrer, como foi o caso dessa história do bobo da corte. Mas com certeza nós podemos escolher a maneira como nós vamos viver, porque a vida é feita de escolhas. Nós somos formados por escolhas que fazemos ao longo da vida. E talvez você esteja pensando aí nessa noite: pastor, isso não é sempre verdade. Eu não escolhi perder os meus pais ainda criança. Eu não fiz essa escolha, assim como eu não escolhi vir ao mundo. É verdade, isso você não escolheu. Mas a maneira como você vai reagir a essa experiência é uma escolha sua. A vida não é simples, ela tem desafios. Em um mundo de pecado é assim. Mas você e eu não podemos nos acomodar diante das dificuldades e nem nos compararmos com os outros. Ah, mas o fulano de tal tem a vida muito mais fácil. Ah, mas para fulano de tal as coisas dão certo, nasceu em berço de ouro. Não faça isso. Faça as suas escolhas com base no assim diz o Senhor, e você vai construir um futuro melhor com a ajuda de Deus. A vida é feita de escolhas. E no que diz respeito à salvação não é diferente, porque nós precisamos escolher aceitar a salvação. Nessa noite, através da história da crucificação de Jesus, juntamente com 2 ladrões, nós conseguimos enxergar que a salvação, ela tem 3 fatores e uma decisão. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Esses 3 fatores quais são? O primeiro deles, a salvação tem um provedor, um receptor e um rejeitador. Se você quiser colocar os 3 termos, começando com a letra R, também é possível, para não esquecer a mensagem dessa noite. A salvação tem 3 fatores, e aí eu vou transformar aqui a primeira palavrinha. Você tem um redentor, um receptor e um rejeitador. O plano da salvação se resume nesses 3 fatores. E a escolha, a decisão, você só tem
como fazer uma vez, ou pelo menos uma decisão final. E nessa decisão você tem duas opções de escolha: aceitar ou rejeitar. Entendeu até aqui? A salvação tem 3 fatores, a escolha é uma só, e nessa escolha você só pode optar entre 2 alternativas. Como é que nós conseguimos enxergar isso na Bíblia? Vamos ler o texto. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí junto comigo no Evangelho de Lucas. Abra a Bíblia aí, que esse é um dos últimos textos que nós vamos ler essa semana. Você não pode perder essa oportunidade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Acompanhe a leitura, vai ser fundamental para a nossa compreensão da mensagem dessa noite. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 39, onde diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. 3 cruzes foram colocadas no Calvário naquela sexta-feira de manhã. E alguns deles iriam passar mais tempo do que Jesus. Mas as 3 cruzes foram colocadas ali, as 3 estacas ficaram erigidas no Calvário. E através dessas 3 cruzes nós conseguimos entender melhor aqueles 3 fatores da salvação. Vamos analisar cruz por cruz, para poder entender isso um pouquinho melhor. E a primeira delas, nós vamos seguir a sequência do texto. É a cruz da rejeição, simbolizada na experiência deste ladrão, porque ao chegar ao final da sua vida, percebe-se que ele morreu da mesma maneira como ele viveu, em pecado. A sua vida foi uma sucessão de escolhas ruins, que culminaram numa sentença terrível, a morte e morte por crucifixão. E nem mesmo nesse momento ele conseguia reconhecer a necessidade de misericórdia, de clemência, ou a oportunidade de ter um desfecho diferente para a sua história. Esse homem, ou essa cruz, representa um grupo de pessoas, e eu espero que eu e você não façamos parte desse grupo, em momento algum da nossa vida. Pessoas que, mesmo estando muito próximas de Jesus, esse homem foi crucificado ao lado de Cristo, alguns metros no máximo separavam ele do Messias. Mas espiritualmente ele estava anos-luz distante de Cristo. E condenado, perdido, sem mais nenhuma oportunidade, porque ele continuava com o seu coração fechado, mesmo antes de morrer. Sabe, minha amiga e meu amigo, ao passarmos essa semana juntos, eu creio que já temos agora uma intimidade suficiente para eu insistir em um ponto que é fundamental para que você aceite e experimente a salvação que há em Cristo Jesus. E esse ponto é: não adie esse compromisso. Não se acomode estando perto de Jesus sem ter um compromisso com Ele. Porque às vezes, mesmo estando ao lado de Cristo, você pode estar muito longe dele. E aí não adianta nada. Não há salvação se espiritualmente estivermos longe de Jesus. Essa é a cruz da rejeição. Porque na sua falta de reconhecimento, ele zomba de Jesus. Além de não reconhecer a sua culpa, além de não reconhecer que precisava de misericórdia, ele começa a zombar de Jesus. Não és tu o Cristo? Vamos, faça alguma coisa por ti e por nós também, que estamos aqui nessa cruz miserável. Não queremos essa sorte para nós. Faça alguma coisa, Senhor. A tristeza daquele homem era uma tristeza por ter sido apanhado, flagrante talvez no seu erro. Ele não ficou triste porque havia feito algo ruim, ele ficou triste porque foi preso. Essa é a tristeza mundana.
E de acordo com o que Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, nós não vamos ler agora, mas se você quiser deixar registrado aí, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza do mundo, ela conduz à morte. Essa era a experiência desse homem. Zombando de Cristo, demonstrando uma tristeza não pelo seu erro, mas porque havia sido apanhado, ele estava simplesmente seguindo o curso de muitos seres humanos, a tristeza do mundo. A tristeza do mundo conduz à morte. A tristeza do mundo está apegada ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Não podemos nos apegar a essa tristeza. Precisamos, como veremos mais adiante, estarmos cientes da necessidade que temos de nos arrepender para experimentar a salvação que há em Jesus. Essa pergunta desse homem que estava na cruz da rejeição nos lembra de uma armadilha do inimigo que é eficaz até os dias de hoje. O ceticismo. Não és tu, filho de Deus? Não és tu, Cristo? Jesus havia passado por uma experiência parecida quando foi tentado no deserto. Se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. As dúvidas muitas vezes são lançadas em nossa mente pelo inimigo. E aqui tem um detalhe: a dúvida em si não é o problema, mas como lidamos com ela. A fé, ela só se desenvolve quando existe espaço para dúvida. Se não houvesse espaço para descrença, não seria fé, não tinha outra escolha. Deus, ele nos dá a oportunidade de escolher e ele mostra qual é o melhor caminho, mas ele não nos empurra em direção a esse caminho. Ele espera que tomemos a decisão correta. Aquele homem, em seu ceticismo, ele estava completamente distante do Senhor e colhendo agora os resultados das suas decisões. Essa é uma das leis básicas da agricultura. Semeamos e, se tudo der certo, colhemos. Mas aquilo que não pode mudar é que se eu plantei maçãs, eu não vou colher pêssegos. O que eu planto, eu vou colher. Aquele homem plantou uma vida toda de pecado e agora, no desfecho disso, ele está colhendo a consequência que é a condenação. Não simplesmente a cruz, a tortura e a morte, mas a condenação eterna, sem oportunidade de um recomeço, de uma reconciliação, porque naquela que era para ser a sua última oportunidade, ele desprezou, ele negligenciou. Essa experiência dele nos ajuda a termos alguns cuidados. O primeiro deles: não é seguro esperar pela hora da morte para tomar uma decisão. Tem muita gente que é assim, não é mesmo? Você conhece alguém assim? Ah, não, quando eu estiver mais perto de morrer, aí eu assumo um compromisso com Deus. Isso não funciona. Sinto muito. Porque se esse é o seu desejo, a sua experiência é muito parecida com a deste homem. Quando chegar a última hora, você não vai estar preparado para tomar uma decisão. Porque essa decisão não pode ser adiada. Ela precisa ser tomada hoje. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Transferir isso lá para frente é um risco que não vale a pena correr. Porque se não der certo, é a decisão final para toda a eternidade, para sempre. Segunda lição importante que nós aprendemos com o exemplo desse homem: Jesus não força ninguém. Ele estava ao lado daquele ladrão, crucificado ao lado dele, mas ele não exigiu nada daquele homem. Ele esperou que ele tomasse uma decisão, ele individualmente, como ladrão pecador, que ele sentisse a necessidade de um redentor, de um salvador. E isso é importante porque Jesus, meus amigos, ele aceita aqueles que são incapacitados. Jesus aceita os que são profanos. Jesus aceita os que são considerados impuros. Mas há um grupo que Jesus não consegue aceitar, porque não depende dele. E esse grupo é o grupo dos indispostos. Aquele ladrão fazia parte desse grupo. Ele não está disposto a aceitar o que Jesus tinha a oferecer para ele. E se ele não estava disposto, Jesus respeita a sua decisão. É uma questão de escolha. E, infelizmente, a história dele termina ali com um desfecho muito ruim. Uma tragédia. Essa é a cruz da rejeição. Mas, na sequência, ao continuarmos a leitura, e nós vamos reler alguns versos aqui, nós somos apresentados à cruz da recepção, da receptividade. Preste atenção nos versículos 40 a 42, que nós já lemos e vamos reler agora.
Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A história desse homem nessa cruz da recepção, ela começa parecida com a do outro malfeitor. Porque se aquele estava zombando de Cristo, ofendendo a Jesus, este aqui não é diferente. Tanto o Evangelho de Marcos quanto o Evangelho de Mateus trazem a ideia de que quando eles foram crucificados, os três, os dois ladrões que estavam aos lados de Cristo, eles estavam zombando de Jesus. Este ladrão não era melhor do que aquele, nesse quesito, porque ele também estava zombando. Parece que a história vai se repetir, mas chega um ponto que esse homem, representando essa cruz da recepção, ele cai em si. E ele começa a perceber algumas coisas que antes não tinha percebido. E a primeira delas é justamente ao repreender aquele ladrão, seu colega, de que era necessário ter o temor de Deus. Apesar de ele estar numa condição ruim, tanto quanto o outro ladrão e o próprio Jesus, eles estavam condenados à morte e estavam crucificados, ele ainda assim tinha, em algum lugar no seu coração, o temor a Deus. Porque no meio de toda aquela zombaria, ele para, olha lá para o seu companheiro do outro lado, e ele diz: você nem ao menos tem o temor de Deus? Estando nós sob a mesma sentença, ele reconhecia que a cruz, onde eles estavam, era a consequência dos atos deles. Estamos sob essa sentença. Nós vamos morrer. Nós não somos melhores do que ele. E você, meu companheiro de crime, você não está tendo temor de Deus, porque nós merecemos estar aqui. Mas esse homem não merece. Ele não fez nada de errado. O reconhecimento da justa sentença é o primeiro passo em direção a receber o perdão e a salvação. Se você tem dificuldade de reconhecer os seus erros, os seus pecados, a sua culpa, ore a Deus e peça que, através do Espírito, Ele coloque o verdadeiro arrependimento no seu coração. Porque se você não se sente pecador, nem indigno, nem culpado, você não precisa de um Salvador. E se você não precisa de um Salvador, o plano da salvação não é para você. E sem o plano da salvação, eu sinto muito, meu amigo, minha amiga, mas sem o plano da salvação só existe uma opção: o salário do pecado é a morte. Não há outra escolha. Agora, a esperança disso tudo é que existe sim um plano da salvação para você e para mim. Existe a oportunidade de termos esperança e não tragédia e morte, destruição. Só que para nós experimentarmos isso, nós precisamos reconhecer que foram os nossos erros que levaram Jesus até aquela cruz. E nós só somos salvos pelo que Ele fez. Nunca se esqueça disso. É importante obedecer a Deus, a lei de Deus, aos mandamentos de Deus? Claro que é, sem dúvidas. Mas nós devemos obedecer porque é certo. E não porque vamos ser salvos a partir disso. A salvação não depende do que nós fazemos, depende do que Jesus fez. E esse homem reconheceu isso ao olhar para Jesus e dizer: Jesus, lembra-te de mim, por favor, quando entrares ou vieres com o teu reino. Porque ele sabia, tendo o temor de Deus no seu coração, em algum lugar escondido ali, diante de escolhas que ele fez ao longo de sua vida, que há sim espaço para todos. Lembra da informação que dei anteriormente de que não é seguro nós deixarmos para a última hora? Eu preciso dar uma aprofundada nesse quesito, porque senão eu seria incoerente ao mencionar a história do outro ladrão. Ele foi salvo na última hora, mas lembre-se que ele não adiou esse compromisso. Ele estava zombando de Cristo, sim, naquele momento, mas a partir do instante em que ele recebe a iluminação de Deus,
a revelação do Senhor, o temor do Senhor, o coração dele se parte. E ele reconhece que ele é um pecador, necessitado da graça. E naquela ocasião houve oportunidade para ele se salvar. O texto grego, em seus manuscritos mais antigos, ele não tem aquela palavrinha que, no versículo 43, que dizia que Jesus estaria com ele naquele momento no paraíso. Não é isso que diz o texto. Jesus estava assegurando para ele que haveria sim a salvação no momento em que o reino fosse estabelecido. Isso é comprovado em outros textos da Bíblia, especialmente no Evangelho de João, quando Jesus, após a ressurreição, diz que ainda não havia subido ao Pai. Ele realmente ficou até o terceiro dia na tumba. Mas quando ele vier para estabelecer o seu reino, esse homem, representado pela cruz da recepção, da receptividade, ele vai se levantar e vai ter a oportunidade de experimentar a eternidade ao lado de Cristo. E aí nós chegamos à terceira cruz, que na verdade estava ao centro. Primeiro vimos a cruz da rejeição, com zombaria, ceticismo, ofensas. Depois a cruz da recepção, de alguém que também tinha limitações, falhas, mas que reconhece a sua necessidade de um Salvador. E finalmente a cruz ao centro, no Calvário, onde estava Jesus Cristo. A cruz da redenção. A cruz do Redentor, onde o pior do homem e o melhor de Deus se mesclam. É importante, de quando em quando, nós reestudarmos essa história. Se pudéssemos ou se pudermos fazer isso diariamente, melhor. Porque a gente começa a entender um pouquinho mais do tamanho do amor que Deus tem por mim e por você também. A cruz romana não era fácil. Cravos de 12 centímetros e meio em ambas as mãos, em ambos os pés, passando próximo aos ossos, sem nenhuma misericórdia ao perfurar a carne, lembrando que a experiência da cruz, no caso de Jesus, começou horas antes, lá no Getsemane, quando ele começa com o seu estado de angústia, estresse mental, carregando o pecado do mundo todo, de todas as épocas. O seu suor se transforma em sangue, tamanha era a sua angústia. Nesse momento, Jesus ele é abandonado. E aí as coisas começam a ficar ruins, se já não estavam. Jesus foi espancado com pedaços de pau, caniços. Jesus foi açoitado com um açoite romano. O açoite romano ele era composto normalmente por 3 tiras de couro. Nessas tiras havia esporas, às vezes esferas de ferro, pontas de ossos de carneiro. E ao receber uma chibatada, ou uma sequência, no caso de Jesus, provavelmente 39, os músculos eram completamente lacerados, os tendões muitas vezes ficavam à mostra. O açoitado, ele normalmente sofria com desmaios por conta da hemorragia, dos ferimentos. O brinde de Jesus, depois disso tudo, o presente especial dos romanos, uma cruz de espinhos que perfura a sua cabeça e provoca dores incomparáveis. Alguns acreditam que essa cruz, essa coroa, ao perfurar a fronte de Cristo, ela atinge a região que causa a nevralgia do trigêmeo, um nervo que, de acordo com alguns especialistas, causa a pior dor conhecida pelo ser humano. E se não fosse suficiente, os romanos pedem para que Jesus carregue, então, a sua cruz, ou pelo menos a parte horizontal, aproximadamente 22 quilos, um trajeto de 8 quilômetros, mais ou menos, para sair da cidade até o local da crucifixão. É isso que Jesus passa sem questionar, sem criticar, sem se defender, embora tivesse à sua disposição, como ele mesmo diz, legiões de anjos. Quando nós olhamos para essa história de crueldade, de tortura, em algum momento da nossa experiência, nós podemos ser tentados a nos questionar, a questionar a nossa fé. Será verdade acreditar em um Deus que sofreu e se submeteu a isso daí?
Essa, inclusive, era uma crítica que ficou presente no Império Romano durante algum tempo. Foram encontrados desenhos, inscrições, onde há a representação de uma cruz e um ser humano com boa parte do corpo representando um corpo humano, mas a cabeça de um jumento. E havia alguém se ajoelhando próximo a essa cruz, e a inscrição desse desenho era mais ou menos o seguinte: eis aí este homem adorando o seu Deus. Essa era a visão que muitas pessoas tinham ao entrar em contato com o cristianismo, porque não faz sentido o Deus soberano do universo se submeter a isso, a esse absurdo. Esse é o pior do homem. Essa é a sentença que você merecia e eu também merecia. E merecemos, continuamos merecendo. Mas aí entra o melhor de Deus. Porque Deus, ele vai um passo e depois outro além, porque ele nos ama. E cada açoite que Jesus sofria, ele estava assim pensando em nós como seus filhos e dizendo: vai valer a pena, porque eu amo muito esses meus filhos. Não importa a dor, não importa a humilhação, não importa a morte. É por isso que algumas pessoas perguntam: como é que a sua fé é baseada, o seu grande troféu é um local de morte, de dor? A maneira como nós podemos responder a isso, olhando para o exemplo de Jesus, evidentemente, é que a cruz não é o ponto final da história. O ponto final da história é a tumba vazia. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele não foi conquistado, preso, enquanto estava em fuga. Jesus não perdeu no campo de batalha e aí foi levado como preso. Jesus, ele se entrega como um sacrifício, porque estava precisando resolver o problema do pecado, porque ele ama muito o ser humano. O salário do pecado sempre foi a morte, desde lá do início, quando Deus disse: não desobedeçam, porque se desobedecer, a consequência é a morte. O que Jesus está fazendo aqui é pagando o preço do que foi estabelecido lá no início, lá no princípio. Ele não estava sendo derrotado, ele estava cumprindo o propósito de salvação, porque ele ama você. Como é que você vê a cruz, meu amigo? Quando você olha para a cruz de Jesus, como é que você a enxerga? O que você vê ao olhar para a cruz? Eu vejo, a partir da experiência de Jesus, o poder de Deus para me salvar. E serei eternamente grato por isso. Quando nós olhamos para essa história das três cruzes, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Existem três cruzes: a da rejeição, a da recepção e a da redenção, onde estava Jesus. Nós precisamos escolher em qual delas nós queremos estar. Só que a cruz central não cabe nós. Só o Redentor pode ocupar esse lugar, porque eu não consigo resolver o problema do meu pecado, nem você o do seu. Então nos resta duas alternativas: a cruz da rejeição ou a cruz da recepção. Em qual cruz você está? Você continua zombando daquilo que é certo, desprezando a verdade, estando perto de Jesus, mas não o suficiente para assumir um compromisso, adiando tudo isso, achando que é uma ilusão? Ou você reconhece, sim, as suas falhas, as suas limitações, imperfeições, a necessidade de um Salvador, e aceita pela fé o dom gratuito do Redentor que está na cruz ao centro? Eu não sei qual é a sua resposta, eu não posso decidir por você. Mas hoje é o dia de tomar essa decisão. Algumas pessoas gostam de ganhar cartões presente. O cartão presente dá a oportunidade daquele que recebe de escolher aquilo que ele vai adquirir. Só que a maior parte dos cartões presente, eles têm uma data de validade.
E após essa data, mesmo que você não tenha feito nada para merecer o cartão e nem tenha gasto ainda aquele valor, você não consegue recuperá-lo. Chega um momento em que ele expira. A salvação, ela pode ser comparada a um cartão presente dentro da sua validade. Depois que passa a validade, o cartão ele vira só um pedaço de plástico inútil e provavelmente vai para o lixo. Se eu gasto muito tempo nessa cruz, a cruz da rejeição, eu estou desprezando o meu período do cartão presente da salvação. E pode chegar um momento em que eu não vou mais poder fazer o uso desse cartão através das minhas escolhas. Esse dia chega para todos nós. Por isso, escolha permanecer do lado de cá. Aqui há esperança, aqui há salvação. Receba Jesus Cristo como seu Salvador e escolha a vida. Conta-se uma história de que um cientista estava fazendo uma expedição próximo a uma floresta e ele embarca numa canoa com alguém nativo daquela região, sem nenhum estudo avançado. E tentando se gabar de todos os seus títulos e feitos, aquele cientista lhe diz o seguinte: meu amigo, você conhece de geologia? E aquele simples senhor diz: não, eu nem sei o que é isso. Então aquele cientista diz: você perdeu 1/4 da sua vida. E olhando aquela paisagem, aquela floresta toda, ele continua: você conhece e já estudou a biologia? E aquele senhor, ele continua dizendo: não, nunca tive essa oportunidade. Nossa, você perdeu metade da vida. E ele continua, ele começa a se empolgar, vai se engrandecendo diante daquele homem, e ele diz o seguinte: você conhece de zoologia? Em meio a tantos animais aqui, você já estudou sobre isso? E ele responde negativamente com a cabeça. E aquele cientista diz: 3/4 da sua vida já se foram. E quando ele termina de dizer isso, os 3/4 da sua vida já se foram, a canoa ela bate num barranco e vira. E eles estavam em um rio extremamente profundo e com uma correnteza veloz. E aquele senhor, na sua humildade, ele olha para aquele cientista e diz o seguinte: amigo, você sabe nadar? E ele, tentando se debater, olha para aquele senhor já sendo levado pela correnteza e diz: não, eu não sei. E aquele senhor olha para ele e diz o seguinte: você acaba de perder a sua vida inteira. Não tem como fugir dessa correnteza se você não sabe nadar. Às vezes, meu amigo, você está concentrado em muitas coisas periféricas e esquece o que é fundamental para preservar a sua vida. Não nesse mundo de pecado. Quem de nós tem o desejo de viver algumas décadas aqui com conforto e aparente felicidade? Ninguém de nós quer isso, porque ainda estaríamos sujeitos à morte, a doenças, à saudade. Eu estou falando de vida eterna. Por que é que você continua insistindo em coisas periféricas, em adiar decisão, por causa, talvez, do medo de ofender seus familiares? Quem sabe você não tem conseguido vencer um mau hábito? Meu amigo, leia Jeremias 32:27. Ali diz que para Deus não existe nada que seja difícil. Por que você não convida Deus para ser o seu sócio, o seu parceiro, para vencer esse obstáculo, esse desafio? Não seja esse o seu empecilho para escolher a vida. Moisés disse lá no livro de Deuteronômio que ele estava propondo ao povo, ao se despedir, a vida e a morte. E ele faz um último convite para o povo, lá em Deuteronômio capítulo 30. Escolham a vida. Diante de tudo aquilo que nós passamos juntos, os altos e os baixos, escolham a vida. Por que escolher a morte? E em qual das cruzes você se encontra nessa noite? Antes de encerrar a mensagem, eu devo lembrá-lo o seguinte. E nessa noite nós vamos ouvir mais uma música interpretada por nossa amiga, a jovem Ellen, lá de Candelária.
Jesus não vai forçar você a tomar uma decisão. E eu também não. Eu não consigo, eu não posso. E Jesus não faz isso porque Ele te ama. E Ele espera que a sua resposta seja em amor também. Mas se você não der este primeiro passo, se você não entregar o seu coração a Jesus, você vai continuar correndo atrás do vento e nunca vai ser satisfeito. É por isso que nessa noite eu preciso fazer mais um convite bastante específico. Ontem eu fiz um, hoje preciso fazer outro. Você já tem acompanhado essa semana, desde o último sábado, estivemos várias noites juntos estudando a palavra de Deus. Você foi incentivado a depender do Senhor e não da igreja, não do pastor, não das pessoas, mas da palavra de Deus, porque é a palavra que tem poder. Se em meio a todas essas decisões, a todos esses convites, a todas essas histórias que estudamos, você não sabe o que fazer, o meu convite para você nessa noite é bem simples. Você deve mandar uma mensagem no seu WhatsApp ou no chat aqui da transmissão, dizendo que você quer aprender mais sobre a Bíblia. Talvez você não se sente preparado para tomar uma decisão. Você entende que é importante, mas gostaria de aprender mais para que tome uma decisão consciente. Dê o primeiro passo, isso é fundamental e nós vamos lhe ajudar. Se você precisa do número, eu lhe passo aqui, o número do WhatsApp. 98112-9609. Anotou aí ou precisa que eu repita? Vou repetir. 98112-9609. Pastor, o que eu mando? Quem são as pessoas que atendem esse número? Você precisa escrever o seguinte: eu gostaria de conhecer melhor a Bíblia. É só isso. Eu gostaria de conhecer melhor a Bíblia. Eu quero conhecer melhor a Bíblia. E há um grupo de jovens que está recebendo essas mensagens e entrando em contato com as pessoas que estarão mais próximas de você, para lhe ajudar nesse processo. Não são pessoas melhores do que você, mas são pessoas que, assim como você, também querem estudar a Bíblia. E juntos, vocês vão aprender um pouco mais sobre esse amor que levou Jesus até a cruz, mas não fez com que ele permanecesse lá. Mas hoje ele vive e está, neste momento, convidando você a tomar uma decisão. Mas o primeiro passo precisa ser seu. Não adie mais. Tome a sua decisão. Aproveite a música e, enquanto estivermos ouvindo este belo hino, envie esta mensagem. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia. 98112-9609. Assim que terminar este hino, nós vamos juntos orar ao Senhor para que Ele abençoe a sua decisão nessa noite. Mas
Conforme nós acabamos de ouvir, você já parou para pensar que o mais difícil já foi feito? A parte mais desafiadora ou assustadora já passou? A cruz que nós merecemos já não é mais a nossa condição se dermos esse primeiro passo. Qual é o seu medo? O que te impede de tomar essa decisão? Deus já fez o mar abrir uma vez. Deus foi até a cruz. O que mais Deus precisa fazer para provar o amor que Ele tem por você? Dê esse passo de fé nessa noite. Tome a sua decisão. Não adie isso. E você vai ver que o mar vai abrir em sua vida. Não significa que não vão haver mais desafios. Mas Deus vai estar junto com você, porque Deus não conhece o impossível. Tome essa decisão nessa noite. Feche seus olhos e nós vamos juntos orar. Bondoso Deus e Pai, nessa noite, ao recapitularmos essa que é sem dúvida a maior de todas as histórias do universo, nós somos mais uma vez tocados por aquilo que Cristo fez por nós. Naquele dia, ó Deus, naquele início de tarde, 3 homens foram crucificados na saída de Jerusalém. Um deles, representando a cruz da rejeição, zombou de Cristo, o ofendeu, foi cético e cheio de incredulidades, arrogância e orgulho. Este homem, ó Deus, representa um grupo de pessoas que às vezes até acompanha ou está do seu lado, mas espiritualmente longe do Senhor. Não permita que façamos parte desse grupo. E nem nenhum dos nossos queridos, ó Deus. Ajuda-nos a permanecermos e fazermos parte do grupo representado pelo outro ladrão. Ao reconhecermos que somos, sim, pecadores, não somos melhores do que o ladrão que representa a cruz da rejeição. Também somos falhos, ó Deus, o nosso coração é impuro. Mas ao olharmos para a cruz de Cristo, para a Tua palavra, nós somos tocados, ó Deus. E suplicamos humildemente o Teu perdão. Restaura a nossa vida, ó Deus. Ajuda-nos a permanecer do Teu lado, porque a cruz do Redentor não foi em vão. O sofrimento de Jesus Cristo, a sua morte, a sua angústia, a sua humilhação, não foi em vão, porque nessa noite nós estamos tomando a decisão de fazer do Senhor o maior e o mais importante em nossa vida. Ajuda, Deus, as pessoas que estão nesse momento em dúvida se vale a pena ou não tomar essa decisão. Conforme acabamos de ouvir, Pai, o Senhor tem poder para abrir até mesmo o mar. Mas nós precisamos dar esse primeiro passo. Fortalece esses homens e essas mulheres, ó Deus, para confirmarem essa decisão. E que em breve, através do estudo da Tua palavra, essas pessoas aceitem a Jesus Cristo, passando pela experiência do batismo. Nos despeça com a Tua paz e o Teu perdão nessa noite. E traga-nos mais uma vez amanhã, para o encerramento dessa semana especial. É a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amigos, que Deus o abençoe, que você possa ter um bom descanso nessa noite, e amanhã é a nossa última oportunidade de estarmos juntos nessa semana especial Restaurados em Cristo. Amanhã eu vou revisar uma maneira que nós vamos ter de não nos separarmos, mas continuarmos juntos, através do estudo da Palavra de Deus. Mas você não pode perder amanhã. Adie todos os outros compromissos, mas às 19 horas esteja ligado com a sua família, porque amanhã nós vamos estudar sobre a maior de todas as vitórias. O túmulo está vazio, porque Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe e até amanhã.